Bom, como vocês pediram nos stories, tá aqui um vídeo sobre a igreja e o homossexualismo. Quero contar a história de um rapaz chamado Gil. Esse rapaz apareceu na nossa igreja em um domingo pela manhã. Domingo esse que nós tínhamos uma programação chamada EBD, Escola Bíblica Dominical. Nessa programação, nós servíamos um café da manhã e logo após nós passávamos para o nosso período de culto. Todo domingo, pela manhã, tínhamos esse café com esse culto. E esse rapaz, o Gil, passou a frequentar todo domingo pela manhã essa programação. E o interessante é que o Gil, ele tinha uma vida de prostituição e uma vida de usar drogas. Então ele vinha de uma noite se prostituindo, se drogando, e quando era domingo pela manhã, ele passava na nossa igreja para tomar um café da manhã e para ouvir a palavra de Deus. Eu lembro que nessa época nós estávamos organizando um retiro para os jovens. E o pastor falou em cima do altar que era para todos os jovens participarem desse retiro, inclusive aqueles que não tinham condição de arcar com o valor da inscrição. Nós íamos passar ali sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro e voltaríamos somente à noite para o culto. E o Gil, esse rapaz, ele não tinha condição alguma de arcar com o valor dessa inscrição. Mas aconteceu algo ainda pior. A igreja, os membros da igreja, sequer chegaram nele para o convidar a participar desse retiro. Aí determinado irmão chegou em mim e me questionou: Douglas, ninguém chegou no Gil para convidar ele para o retiro. E eu fui lá com a cara e a coragem para o convidar para ele participar desse retiro. Resultado: o Gil foi para o nosso retiro. Quando nós chegamos lá na chácara, na sexta-feira, eu participava da equipe de intercessão desse retiro. O pastor, então, reuniu todos os intercessores e a primeira coisa que ele me disse, que ele disse na frente de todos os obreiros ali, que iam fazer parte da intercessão, apontando o dedo para mim, ele disse: você é corajoso, você é muito corajoso. E aquela reunião com aquela equipe foi justamente para nós conversarmos sobre o Gil, porque ele era diferente, ele estava em uma chácara e todo mundo não sabia como lidar com isso. Como nós vamos lidar com um homossexual que tem o seu corpo transformado no meio de um monte de jovens cristãos ali? Sabe qual foi o resultado desse retiro? O Gil passou ali 2 dias sem se prostituir, 2 dias sem usar drogas, e ele se alimentou da melhor comida que nós podíamos servir a ele naquele lugar. Encheu a barriga, encheu-se do Espírito Santo de Deus naqueles 2 dias que ele participou ali. Ele mesmo testificou depois que aqueles 2 dias foram os melhores dias da vida dele. Sabe como a igreja trata os homossexuais? A igreja não sabe tratar os homossexuais. É por isso que muitos vão para a igreja e se sentem excluídos. É por isso que muitos vão para a igreja e se sentem ofendidos, porque nós não temos coragem de encarar isso, sabe? Nós não temos coragem de ser humano, de chegar em um homossexual que está na nossa igreja e o cumprimentar, e o abraçar, e perguntar como ele está, o que ele está precisando. Nós não precisamos espiritualizar demais. Nós precisamos, irmãos,
é ter caráter e amar as pessoas, mesmo elas sendo diferentes. É interessante que quando um homossexual igual o Gil entra em uma igreja, parece que até as palavras que são ministradas, elas têm como foco falar do pecado dele. E ele não é bobo, ele percebe que o pastor ou o pregador estão dando diretas de cima do altar para ele. O que transforma uma pessoa não é a nossa forma de falar. Não adianta subir num altar e dizer que um homossexual vai para o inferno. Não adianta dizer que Deus odeia aqueles que são afeminados. Não adianta. Sabe o que adianta? É a gente falar do amor de Cristo. Muitos pastores não lidam com os homossexuais que chegam dentro da igreja porque eles têm medo do homossexual trazer uma interferência, influenciar os outros jovens da igreja para a prática homossexual. Sabe o que é isso, irmãos? É falta de fé dos pastores. Porque se nós acreditássemos mesmo que Deus transforma, nós não teríamos medo do homossexual influenciar dentro da igreja. Pelo contrário, nós acreditaríamos que o Espírito Santo de Deus transformaria qualquer homossexual que entrasse nas nossas igrejas. Então, o que falta para a igreja é amar os homossexuais. É quando chegar na igreja, abraçar, se alegrar. É isso, irmãos, que está faltando para a gente. É ser cristão, mas é ter caráter. É amar as pessoas. Deus abençoe.